dia, crianças, tudo bem com vocês? Então, animados para nossa sexta-feira, nossa aulinha de português? Olhem o título aqui da nossa aulinha, né? O título da nossa aulinha é o título da nossa historinha de ontem, daquela historinha que a prof contou, da autora Ruth Rocha, A Primavera da Lagarta. Né? Então a gente hoje vai fazer algumas atividades relacionadas à historinha, tá? E lembrando que nós conversamos lá que a primavera é a estação do ano em que as flores começam a brotar, né? Então, aonde temos um colorido muito bonito, o colorido das flores, e que acontece uma coisa muito legal que só acontece na primavera, que é quando a lagarta se transforma em borboleta, né? Lembra na nossa historinha? Na nossa historinha, a prof falou para vocês que ia ter uma parte da história que ia contar um segredo, né? E qual era esse segredo? Era que a lagarta se transformava em borboleta, né? Então, além do colorido das flores que a gente tem na primavera, também temos o colorido das borboletas. Então, vocês receberam aí algumas atividades impressas, tá? Para a gente estar fazendo. Agora, nós vamos trabalhar aqui a questão de sílabas, qual letra que completa, qual sílaba que completa. Então, vocês têm que prestar bem atenção no sonzinho aí, para mostrar que vocês estão craques, certo? Aqui nesta primeira atividadezinha aqui, ó, leia as palavras, marque o quadrinho que traz a sílaba da gravura e complete. Então, aqui nós temos a borboleta. Então, aqui a gente tem a palavra, mas ela está faltando a sílaba final, tá? A sílaba final. Borboleta. Qual é a sílaba final? É borbolefa? É borbolega ou é borboleta? Então, vamos fazer um xizinho no tá e vamos escrever aqui para completar a palavra borboleta. Aqui nós temos a lagartixa. Tá faltando uma sílaba medial aqui do meio. Então, nós temos, ó, lagartixa. Então, tá faltando o ti. Observem qual das três é a sílaba ti e completem aqui a palavrinha. Em seguida, nós temos a que organizou o comício, que queria acabar com a lagarta, que é a formiga. Então, aqui nós vamos também escrever a sílaba final. Formiga, né? Qual é a sílaba final? Vamos completar aqui. Já vimos em algumas histórias, né, lá algumas fábulas, a dona cigarra, né, que gostava de ficar fazendo o quê? Cantando, enquanto a formiga, né, ficava trabalhando. Mas no caso da nossa história, a cigarra também fazia parte daquela comissão lá junto com a formiga para acabar com a lagarta. Então, cigarra. Então, nós estamos aqui precisando da sílaba inicial, que começa. Si. Então, qual dos três é o si de cigarra? Né? E completem aqui. Agora, aqui nós temos aquele que falava manso, que é o seu caracol. O caracol... Agora, nós temos que procurar aqui a sílaba inicial também. Então, caracol inicia com qual sílaba? Tá? Fazer um xizinho no quadrinho com a sílaba correspondente e escrever aqui para completar a palavra.
Em seguida, nós temos aqui outro inseto, que é a joaninha. E aqui também está pedindo a sílaba inicial, jo, né? Começa com qual sílaba? Jo. Joaninha. Então, vocês procurem qual é o jo, preencham aqui, né? Primeiro façam o xizinho na sílaba, depois preencham aqui, né? Então, aqui o que vocês estão trabalhando nestas atividades? Sílabas inicial, sílaba final e sílaba no meio, né? Então, para mim escrever uma palavra, eu uso sílabas, tá? Então, para mim saber com qual sílaba completa, qual sílaba que é a que eu vou utilizar ali, eu preciso estar atento ao sonzinho da sílaba, não é? Feito essa, completado com as sílabas, a gente vem aqui para fazer esta outra atividade aqui, ó. Leia a história e descubra quem são as falas e liguem ao personagem. Como aquela história era muito longa, né? Lembra que até a prof comentou, é uma história longa, então tem que prestar muita atenção. Eu vou estar ajudando vocês aqui com esta atividade, tá? Porque às vezes a gente não lembra qual era o inseto, qual era o personagem da nossa história que falou aquilo, tá? Então, em uma parte da história, alguém disse: vamos acabar com a preguiçosa. Quem foi que disse isso da lagarta? Vamos acabar com a preguiçosa. Sabe quem falou isso? Foi a cigarra. Então, nós vamos ligar essa frase aqui na cigarra, né? Porque foi a cigarra que disse isso. Ainda dizia assim, como se ela também não fosse preguiçosa, não é? Aí teve um inseto que disse isso aqui, abaixo a feiura. Quem será que falou isso? Abaixo a feiura. E disse que a lagarta era muito feia. Foi quem? Foi a dona Aranha, que está aqui, ó, escondidinha no meio dessas cores aqui, ó. A dona Aranha, tá? Então, lá na história dizia como se ela também não fosse feia. Aí teve um que foi ainda mais longe e falou assim: morra a comilona. Morra a comilona. Nossa, que forte isso, né? Queria que a lagarta morresse. Quem falou isso? Foi o louva-a-Deus. Como se ele também não vivesse comendo, né? Ele está sempre comendo. Então, liguei a esses personagens. Agora é a vez de vocês darem a opinião de vocês, tá? Aqui nesse quadrinho aqui, aí diz assim, ó: você acha que a cigarra, o louva-a-Deus e a aranha tinham razão em ficar falando mal da lagarta? Por quê? Então, aqui nesse quadrinho, vocês vão dizer para a prof se a cigarra, o louva-a-Deus e a aranha tinham razão de ficar falando aquilo para a lagarta, dizendo: vamos acabar com a preguiçosa, vamos abaixo a feiura, morra a comilona. Eles poderiam estar falando isso para a lagarta? Será? Por que eles não poderiam falar isso, né? Então lembra lá na história, como se eles também não fossem comilãos, como se eles também não fossem feios, né? Então, lembrando da historinha, a prof está auxiliando, porque eu sei que a história era bem longa, né? Agora nós fizemos o quê? Vocês ligaram os personagens, agora vocês vão escrever o nome deles aqui, tá? Cigarra. Então, lembrando aí, ó, cigarra. Ó, como a prof falou mais forte, o ra, é porque nessa palavra cigarra tem 2 R's.
Então, quando a gente fala um pouco mais forte, porque a gente usa 2 R's para escrever a palavra. Aqui embaixo, de verde aqui, verdinho, é o louva a Deus, tá? O louva a Deus. E aqui, meio escondidinha, aqui nesse quadrinho pintadinho aqui, meio vermelhinha, é a aranha. Então, vocês vão escrever aqui aranha. Lembrando que nós trabalhamos essa semana e a semana passada com a sílaba do nha. Então, aranha, tá? Feito essas 2 atividades, viemos para a próxima. O que é que a gente vai trabalhar aqui nessa próxima atividade? Então, eu preciso estar lá me lembrando do que aconteceu lá na minha história, tá? Leia e marque o quadrinho que mostra a resposta correta de acordo com a história. Então, de acordo com a história, qual o personagem que vivia mudando de opinião? Qual era o personagem que estava sempre mudando de opinião? Era a formiga? Era o camaleão? Era a aranha? Ou era o caracol? Dica está aqui, ó. Qual é o animal que vive mudando de cor? Isso, o camaleão. Por ele estar sempre mudando de cor, ele também vivia mudando de opinião, né? Esse camaleão, hein? Agora, leia a palavra. Nós temos a palavra aqui, ó. Nós temos a palavra camaleão, tá? Camaleão. Dentro da palavra camaleão estão escondidas 2 palavras, tá? Estão escondidas 2 palavras dentro da palavra camaleão. Para auxiliar vocês, ó, já tem aqui os desenhos, ó. Então, dentro da palavra camaleão está escondido a palavra cama e está escondido a palavra leão, né? Camaleão. Então, estão escondidas aqui 2 palavras, eu posso formar usando a palavra camaleão. Aí, o que é que vocês vão fazer aqui? Além de escrever, é claro, aqui, ó. Escrevo cama e escrevo leão. Vocês também vão estar pintando a palavra. Vocês vão pegar 2 cores de lápis e vão pintar aqui, ó, a palavra cama. Eu vou pintar essas letras, digamos, de verde. E leão, eu vou pintar de laranja. Então, claro que vocês não precisam usar estas cores. Então, escolham 2 cores preferidas de vocês e pintem a palavra cama de uma cor e a palavra leão de outra cor. Então, o que é, às vezes, a gente encontra outras palavrinhas escondidas dentro de uma palavra, né? No caso da palavra camaleão, nós encontramos 2 palavrinhas escondidas, cama e leão, tá? Depois que vocês fizeram essa, vocês vão escrever o nome dos personagens, né? Dos personagens da nossa história, colocando uma letra em cada quadrinho e ao final colocar o número com a quantidade de letras. Então, a primeira aqui, ó, é a formiga. Então, vocês vão escrever formiga, tá? Vão contar quantas letras, ó, formiga. Vão contar quantas letras e colocar o número aqui. Se foi 5, se foi 6 letras, tá? Em seguida, eu tenho que escrever caracol, tá? Vamos olhar que aqui nas nossas outras atividades a gente já tem essas palavras para a gente estar também se orientando, para nós estarmos aí observando para não escrevermos com letras erradas, tá bom? Terceira
o terceiro inseto, o terceiro personagem, aranha. O quarto personagem, cigarra, tá? Ó, lembrando do sonzinho forte, tá? Cigarra. O quinto personagem, passarinho, tá? Vamos prestar atenção também na palavra passarinho, porque eu escrevo com 2 S's, tá? Passarinho, certo? A outro personagem é a libélula. Libélula, tá? Libélula, tá? Não esqueçam nenhuma sílaba, não esqueçam nenhuma letrinha. E a última personagem é a nossa amiga borboleta, né? Então, nós temos aqui a borboleta, tá? Então, o que vocês vão fazer? Escrever o nome usando um quadrinho para cada letra e ao final dos quadrinhos vocês vão colocar a quantidade de letras que vocês usaram para escrever o nome, tá? E no finalzinho da atividade de vocês, vocês vão conhecer um pouquinho do ciclo da borboleta que foi falado lá na historinha, tá? Então, o ciclo de vida da borboleta. Então, aqui no meio a gente tem escrito, ó, ciclo da vida borboleta. Ciclo da vida da borboleta. Então, antes de tudo, a primeira fase, a borboleta, temos aqui nas folhas os ovos, tá? Os ovinhos que ficam lá nas folhas das árvores, esses ovos vão se transformar em lagartas, tá? Essas lagartas vão passar um tempo, né, como lagartas, e aí elas vão se recolher, elas vão se fechar, né, na pupa, que diz aqui, tá? A pupa é o quê? É o casulo, tá? A pupa é o casulo, né, que ela vai ficar fechadinha, lá guardadinha, quietinha, até ela se transformar na borboleta, tá? E aqui então nós temos a vida adulta. Quando ela vira borboleta é porque ela já está adulta. E isso acontece quando? Na primavera. Por isso a prof contou essa história para vocês, né? Além de ser uma história muito legal, ela fala do ciclo da borboleta e que a borboleta, ela renasce na primavera, tá? Então, nós temos aqui o ciclo da vida da borboleta. Primeiro os ovinhos, depois ela vira lagarta, depois ela se fecha na pupa, que a gente chama de casulo, e ela fica lá até se preparar, até estar prontinha para a vida adulta, no qual ela se transforma em borboleta, certo? Então, essa atividade é para vocês fazerem o quê? Pintarem, observarem o ciclo, né? Tudo na vida tem um ciclo, nasce, cresce, né? Se reproduz e morre. Isso acontece com as plantas, isso acontece com os animais, acontece com o ser humano, com todos. Depois de pintar, vocês vão recortar aqui ao redor, ó. Tá vendo? Vão recortar aqui ao redor disso aqui. E aí vocês vão fechar aqui, ó. Vão fechar, vão dobrar essa parte para dentro, para vocês irem abrindo conforme o ciclo for se completando. Então, primeiro vocês vão virar o quê? O ovo, depois o ovo vira lagarta, que vira a pupa e vai para a idade adulta, tá? Então, essa atividadezinha aqui é uma atividade de pintura, de recorte,
tá? Além de ser uma atividade que vocês estão aqui aprendendo o ciclo, vocês também estão recortando, estão pintando. Faça uma pintura bem bonita, tá? Então, estas são as atividades de hoje da nossa aulinha de português. A prof só quer chamar a atenção de vocês para algumas palavras, que são essas palavras aqui. A primeira palavra, o primeiro nome é lagarta, formiga, borboleta e lagartixa. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? O som do R. O som do R junto com a sílaba do G. Então, nós temos aqui a palavra lagarta. Lagarta. Nós temos 3 sílabas. Então, o R vai ficar junto com a sílaba do gar, tá? Aqui, formiga. Então, o R junto com o F e o O. Borboleta. E lagartixa. Então, essas aqui não é para vocês copiar, não precisa fazer nada. A professora quer que vocês prestem atenção, vão começando a prestar atenção no som do R junto com a sílaba, tá? Que é o sonzinho do ar, ir, or, ur, tá? Então, borboleta, nós temos o or, tá? Lagartixa, nós temos o ar. Lagarta, nós temos o ar. E formiga, nós temos o or, tá? A sílaba do or. Então, essa atividade é só para que vocês prestem atenção neste sonzinho, que são palavras que fazem parte da nossa historinha, certo? Então, essas são as atividades de hoje, que para vocês estarem analisando essas palavras, aprendendo novos sons, novas sílabas, tá? Além de estar aprendendo aí o ciclo de vida da borboleta, tá? Então, façam bem bonito, bem caprichado. Tenham um ótimo final de semana. A prof deseja um ótimo final de semana. Aproveitem que tem sol para brincar, para se divertir. E não esqueçam que nós estamos esperando vocês amanhã, tá? Amanhã, sábado, que é sábado, às 16h30, nós estamos esperando vocês, tá? Para matar a saudade, para dar um oi, certo? Então, a gente está esperando vocês no sábado. Beijos, bom final de semana para todos!